Eu creio que nessa noite, Deus uma vez mais continuará falando em nosso meio. Ontem nós tivemos uma reunião com o nosso pastor presidente, pastor Paulo, e ali nós falamos a respeito de almas. E enquanto ele falava, eu ali lembrava do nosso estudo de terça-feira, onde Deus nos trazia a comoção para que nós nos permitimos ser usados por Ele, para que mais almas venham se render aos pés de Jesus. A igreja, ela precisa e ela tem que sair das quatro paredes, e nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo para que sejamos usados por Ele, porque ainda existem pessoas que precisam ouvir uma palavra que traz vida eterna. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante, que é uma pergunta: por que a oração é importante? Você já se fez essa pergunta? O porquê a oração é importante? Muitas das vezes nós ouvimos que precisamos orar, que nós devemos orar. Mas por que, pastor, a oração ela é tão importante na vida do crente? A oração ela é tão importante que o nosso exemplo maior, Jesus, em todo o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio, constantemente ele se apresentava a Deus Pai em oração. Olhe para mim. Então existe essa pergunta em nosso meio: o porquê que a oração é tão importante? Se eu pudesse simplificar, o porquê a oração é tão importante? A oração é importante para desenvolver o amor, a comunhão, o conhecimento de Deus, além de demonstrar a nossa confiança, gratidão e obediência ao Senhor. Quando a igreja se coloca em oração, ela está desenvolvendo um amor maior pela pessoa de Jesus, porque a oração nós aprendemos que ela é um ato de se relacionar com a pessoa de Jesus. Então quem ama se relaciona, quem ama passa tempo junto, quem ama quer estar junto. Então o fato de orar se torna importante na vida do crente, porque nós devemos entender que quem ama quer passar mais tempo com Jesus, quem ama quer estar em todo o tempo com Jesus. Eu não consigo conceber a ideia de alguém que diz que ama, mas não quer passar tempo com a pessoa a qual ele está declarando o amor. Quem ama quer estar próximo, quem ama quer estar perto, quem ama não quer se separar, quem ama quer em todo o tempo estar junto. Não basta só dizer que ama, mas a atitude ela fala muito mais do que as palavras. Eu trago novamente a alusão do casal apaixonado, que quando está no seu período de amor, que a paixão está crescente, em todo o tempo quer estar junto. Se o sogro e a sogra não falam para o genro: olha, está na hora de ir embora, já é 11 horas, já é meia-noite, ele não vê a hora passar, porque ele está tão apaixonado que todo o tempo é tempo de estar com a pessoa que ele ama. Deus tem tocado em meu coração e tem me movido a falar uma frase constantemente para a igreja: como vamos passar a eternidade com Cristo se não queremos passar tempos com Ele aqui na terra? Como vamos louvar a Deus na eternidade se não queremos tirar períodos de louvor e adoração a Ele aqui na terra? Como vamos glorificar a Deus na eternidade se nós não queremos vir para o culto, adorar a Ele em espírito e em verdade? Então a oração é importante na vida do crente, porque é um ato de desenvolver o amor. Deixa eu dizer algo para a igreja: ninguém casa amando. Ninguém casa amando. O amor ele se constrói, o amor é construído, ao longo dos anos, ao longo dos meses, dos dias, através do relacionamento, através daquilo que a vida proporciona. Nós casamos apaixonados, mas a paixão é um sentimento tolo. A paixão é um sentimento que cega. A paixão ela engana o coração do homem. Quantas pessoas casaram apaixonadas, depois de 6 meses, 1 ano, 3 anos, descobriram que não existia amor. O amor ele é construído todos os dias. O amor ele é uma escolha.
O amor, ele é algo que você pensa, desce ao seu coração e você pratica. Todos os dias o amor tem que ser construído e reconstruído. Se não houver manutenção deste amor, esse amor se acaba. O único amor que ele é incondicional, ele é o amor de Deus, o amor ágape, que ele deu o seu único filho, o filho unigênito, ou seja, o primeiro que existiu e sempre existirá, não tem igual, por amor de mim, de você. Mas se eu e você, todos os dias não escolhermos amar a Cristo, logo nos desviaremos do caminho da verdade. Então a oração é importante porque ela desenvolve o amor e a comunhão. A comunhão é algo importante, porque a comunhão vai fazer com que o amor seja alimentado. Tem pessoas que não conseguem desenvolver a comunhão entre o corpo de Cristo. Ela se torna como um membro sequelado, defeituoso, que não tem a sua funcionalidade da maneira correta. Eu falo algo aqui sem medo de errar. Quem não gosta de se relacionar com pessoas não pode estar dentro das igrejas. Igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar de afeto, igreja é lugar de abraço, igreja é lugar de sorriso, igreja é lugar de aperto de mão, igreja é lugar de união. E também com Cristo nós precisamos desenvolver a comunhão. A manutenção do amor vem através da comunhão. Comunhão é o desejo de se relacionar de forma variada com algo ou com alguém. Aquele casal, volta a usar o exemplo do casal, porque ele vem muito para trazer alusão a esta mensagem. Quando a pessoa quer ter comunhão e fazer a manutenção do amor para com outra, ela procura meios de estar alegrando e agradando aquela pessoa. A pessoa que quer ver a quem ela ama bem, ela procura meios e subsídios de manter aquela pessoa feliz, para que o amor se mantenha vivo. Sim ou não? Sim. Eu quero acreditar que aqui ainda existem maridos que de vez em quando leva um pedacinho de torta, de bolo para a esposa, ou por que não dizer um docinho de leite. Isso é o que? Isso é comunhão, a manutenção do amor, o relacionamento sendo mais afetivo. A esposa sabe que o marido, quando chega do serviço, gosta de ter aquele café passadinho na hora, amém? Amém? Aí a esposa sabe que tal hora o esposo chega, ela já prepara aquele café, porque ele quer chegar em casa, ele quer tirar aquela roupa pesada, aquele sapato pesado, e ele sabe que quando ele chegar, vai encontrar aquele café abençoado, e ele vai desenvolver o quê? Mais amor. Agora, transmitindo agora esta mensagem para a pessoa de Cristo, nós temos que achar subsídios para fazer a nossa manutenção do amor que sentimos por Ele. Eu sou um tipo de pessoa que eu só funciono se eu tiver com propósito. Eu não vivo sem propósito, eu me conheço. Então eu estou sempre fazendo campanha, sempre procurando fazer propósito, sempre arrumando algo para estar na presença de Deus, procurando meios, Valdinei, de me relacionar com Ele, porque eu sei que se eu não tiver um objetivo a alcançar, a manutenção do meu amor vai entrar em falha. O crente que ama a Deus, é por isso que a oração é importante, ele procura meios de se relacionar com Jesus. Olhe para mim, amém? Se relacionar. E qual é a melhor maneira de nos relacionarmos com a pessoa a qual nós amamos? É estar junto, é estar presente. Então a comunhão é a manutenção do amor. E mais, a oração vai fazer com que você conheça mais a pessoa de Deus. Quando você passa tempo com a pessoa que você ama, consequentemente você passa a desenvolver a comunhão, o amor, a intimidade, e você passa a conhecê-la melhor. Sim ou não? Sim.
Porque quando você está com a pessoa, você começa a fazer perguntas: do que você gosta? Quando você está sem fazer nada, qual é o teu hobby? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Para onde você gosta de ir? O que você gosta de vestir? O que você gosta de assistir? Nós estamos o que? Num diálogo. Mas quando nós entramos na presença de Deus, muitas das vezes nós não conseguimos desenvolver este relacionamento e não nos permitimos conhecer a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus permite se revelar ao ser humano. Ele permite, Ricardo. Deus, Ele tem o desejo, Rudinei, de se relacionar e de se revelar para o homem. Então, quando você entra na presença de Deus, entre com o desejo de conhecer aquele a qual deu a vida por você. Deus tem segredo e deseja revelar ao homem. Deus, Ele deseja revelar o que Ele vai fazer para aquele a qual Ele ama. Quem estava aqui no domingo aprendeu que não nos chamam mais de servos, mas agora nos chamamos de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe tudo quanto o Senhor tem que fazer. Então Deus, Ele quer que você o conheça, que o seu relacionamento seja além das petições que nós fazemos repetidamente quando entramos na presença dEle. Quem aqui tem filho pidoncho? Levanta a mão. Principalmente quando está numa idade que está na curiosidade ou adolescência, fica muito pidoncho. E parece que toda hora que procura o pai e a mãe para pedir alguma coisa, sim ou não? Na minha época eu pedia R$1 para o meu pai. Hoje eles estão pedindo, dá 10, dá 20, dá 50. Meu irmãozinho, quando vai pedir dinheiro para minha mãe e para o pai dele: ô mãe, dá R$50 para mim sair. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos esses filhos que quando procuram o pai é somente para pedir. Mas aí dá a impressão que o relacionamento é por interesse, não é por amor. Deus, Ele deseja se permitir conhecer por você. Então a oração é importante porque ela traz o conhecimento de Deus e ela demonstra a confiança. Por que a oração demonstra que nós confiamos em Deus? Porque segredos nós não compartilhamos com qualquer um. Ou você conta a sua vida para qualquer pessoa, ou você abre a sua intimidade para qualquer um, ou você conta os seus segredos para a primeira pessoa que passa na sua frente. Se você faz isso, tome cuidado. Você está abrindo algo que não é para abrir, mostrando que não é para mostrar, falando que não é para falar. Existem momentos e pessoas certas e lugares certos de segredos serem compartilhados. Todos nós, indiferente da idade, do mais pequeno ao mais velho, temos algo chamado jardim secreto. Todos nós temos algo dentro de nós que nós não abrimos em momento nenhum, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o esposo, nem para a esposa. Todos nós temos um jardim secreto. Ou quando eu trato com o jovem, eu gosto de falar o quartinho da bagunça. Aquele guarda-roupa, aquele quartinho que quando a gente está com preguiça de organizar, de limpar, de resolver algo, a gente taca lá dentro e rapidinho fecha a porta. Guardou isso, não quero olhar. Só que a gente vai acumulando tanta coisa neste quartinho da bagunça que um dia é necessário abrir ele. Mas tem alguém que você pode compartilhar a chave desse quarto. Tem alguém que quando você abrir, ele não vai te julgar por aquilo que você esconde as 7 chaves, mas ele vai te escutar e vai te ajudar a resolver aquilo que você tem escondido, talvez há muitos anos. Tem gente que tem coisas que está há tanto tempo ali que está que nem Lázaro.
já está cheirando mal. Mas eu vejo nesta noite o Espírito do Senhor com um desejo tremendo que você dê a chave deste quarto para Ele, em um ato de confiança, que você confie nele, que você creia nele, para que Ele possa organizar este quartinho da bagunça na tua vida. A casa pode estar perfeita e linda. Aí quando chega a visita, você vai mostrar a tua casa. Olha, essa aqui é minha cozinha, esse aqui é meus móveis planejados, esse aqui é o nosso quarto, esse aqui é o banheiro com um box. Aí a pessoa chega, mas essa porta aqui? Não, abre não, pelo amor de Deus, deixa aí. Eu nem arrumei, não, deixa aí, não abre. Mas existe um que nós podemos confiar que Ele vai abrir e vai nos ajudar a organizar. Por que, pastor, a oração é tão importante? Porque a oração é confiança em Deus, é gratidão a Deus e principalmente obediência ao Senhor. Crente que não ora é desobediência. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. O texto que a gente leu. Vigiai e orai. Orai, 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 é um mandamento do Senhor à igreja. Ore. O fato da igreja orar quer dizer que a igreja é obediente à vontade do Senhor. Aí tem crente que quer dizer que é obediente, mas não quer orar. Fica em casa arrumado, esperando, dá umas 10 para as 8 para correr e pegar o louvor da harpa, ou chegar rapidinho, dobrar o joelho, para o pastor levantar, ver que ele está orando, e está tudo bem. Mas eu queria que você entendesse a importância da oração. Quem é grato ao Senhor, ora a Ele. Por quê, pastor? Porque como em qualquer relacionamento, a comunhão, a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Deixa eu dizer algo. A oração ela é tão importante que eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, verso de número 4. Quem achar, leia em plenos os pulmões, bem alto para toda a igreja ouvir. Salmo 139, 4. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu quero dizer. Só que é demais. Porque Deus é tão poderoso, tão bondoso, que antes que as palavras nos saiam dos lábios, Ele já sabe o que eu e você vamos dizer. Então, por mais terrível que seja ao seu pensar aquilo que você vai compartilhar com Ele, antes que estas palavras saiam dos seus lábios, Deus já conhece aquilo que você vai apresentar diante dele. Teve gente que não entendeu, eu vou falar de novo para você glorificar. Quando você pensou em dobrar o teu joelho aqui nesta noite, Deus já sabia o que você ia falar. Quando você saiu da tua casa com o intuito de chegar na oração, Deus já sabia o que você ia falar. E se Deus já sabia o que você ia falar, significa que Ele já estava preparando aquilo que você ia apresentar, para que você saísse daqui abençoado, recebendo, cheio, em posse. É por isso que nós dizemos assim: Deus tem uma bênção preparada para você. Tem gente que não entende esse mistério. Deus tem uma bênção preparada, Ele não vai preparar. Já está preparado. Já está preparado. Lembra-me do profeta Eliseu, quando os inimigos o cercaram, não tinha saída, o moço que estava com ele estava apavorado, desesperado. Eliseu e o moço preso, os inimigos à porta, e Eliseu tranquilão. E o moço: Eliseu, nós vamos morrer, e você está aí tranquilo? Ele diz assim: maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora.
O moço entra em choque, porque ele não entende o mistério, meu irmão. Aí Eliseu vai fazer uma rápida oração: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver. Essas palavras, automaticamente os olhos do moço se abriram e ele viu miríades e miríades de anjos apostos para pelejar pelo servo de Deus. Eliseu não viu os anjos vindo até ele para proteger, os anjos já estavam apostos, porque Deus já conhece o que você precisa e já preparou aquilo que você está pedindo. Deus não vai preparar a tua vitória já está preparada. Deus não vai preparar o teu milagre já está preparado. Deus não vai preparar o teu livramento já está preparado. Se você crê nesta noite, mostra que está vivo e adora o nome do Senhor. É por isso que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que ia sair da nossa boca. Vamos caminhar. Pastor, então quais são os benefícios? Porque importância eu já sei que é importante orar, mas quais são os benefícios que a oração traz? Você já parou para pensar? Porque parece que às vezes a gente ora e nada acontece. Ou é só comigo? Quantas vezes você já desistiu de orar por algo ou por alguém? Aparentemente, quando nós oramos e o céu está cerrado, parece que não há benefícios no nosso sacrifício. Muitas das vezes eu dobrei meus joelhos sem palavra, sem sentir, sem ver, sem ouvir, sem vazio, como diz a palavra, carnudo. Mas eu chegava, dobrava o meu joelho e falava: Senhor, eu estou aqui. Pai, eu não tenho palavras, mas eu vou ficar de joelho, quieto, em sinal de reverência ao Senhor. Ainda sem palavras, eu vou ficar aqui. Aí o joelho começava a doer, as costas começavam a queimar. Aí eu escutava até o barulhinho do pernilongo que passava do outro lado da rua e falava: Deus, tem misericórdia, Pai, me ajuda, Deus, eu estou aqui. O inimigo falou assim: levanta, para com isso, ele não está te ouvindo, você não está falando nada. E eu percebo: Deus, eu estou aqui, eu vou ficar. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando nós não temos palavras, existe um que vai interceder por nós com seus gemidos inexprimíveis. Com ou sem palavras nós vamos orar, com ou sem lágrimas nós vamos dobrar o nosso joelho. Queira o adversário ou não queira, o nosso joelho se dobrará. Se você vai tomar essa posição nesta noite, fale para o Senhor: Senhor, eu vou orar. Quais os benefícios da oração? Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo. Jeremias 33:3, texto bem conhecido. A maioria sabe de qual, mas vamos ler. Vamos abrir a Bíblia, para que quando alguém vir falar Santonias, Daniel, a gente não fique demorando para achar. Jeremias 33:3, quem achar pode ler. Olha esse texto. Clama a mim. Quem está dizendo? Quem está vivo diz amém. Então me responde. Quem aqui está dizendo esse texto? Clama a mim. É Deus? Tudo bem. Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Espera lá, pastor, não entendi. Quando você ora, você tem uma certeza. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para se arrepender. Então, se Deus está falando: olha, você pode clamar a mim, que eu irei te responder. Um dos benefícios do crente que ora
ora é ter certeza de resposta do céu para a sua oração. Nenhuma das nossas orações cai por terra. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e mais, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quando o crente se coloca na posição para orar, Deus responde, mas não responde de forma simples, responde de forma poderosa, responde mostrando que você não sabe, responde confirmando com autoridade. Clama a mim, diz o Senhor. Foi muito fraco. Sabe, é para você estar falando em mistério, porque é Deus dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Quantas das vezes você grita o teu marido e ele não responde? Eu sou réu, confesso. Às vezes a gente chama, eu estou tão atarefado com alguma coisa que eu nem respondo. Aí ela chega na minha frente: você está escutando? Não. É tão terrível quando alguém nos chama e não responde, mas Deus é diferente. Deus não é falho, Ricardo. Quando você ora, Deus responde, simples assim. Deus responde, mas você tem que estar atento à resposta de Deus. E mais, a resposta de Deus, Ele não promete que vai ser segundo a tua vontade. Ele promete responder, mas Ele responde segundo o querer dEle. Tem crente que não tem coragem de orar, porque sabe que quando Deus responder, vai confrontar o desejo do teu coração. Não vou nem perguntar a vontade de Deus, porque eu sei a resposta, então melhor se fazer de besta. Clama a mim e responder-te-ei. Qual é o segundo benefício da oração? O crente que ora, 1 Pedro 5,7, abre aí. Bem facinho, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 5,7. Primeira Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Espera lá, pastor, eu não entendi. O crente que ora, ele descarrega a ansiedade em Jesus, e Jesus automaticamente passa a cuidar dele. O crente que ora lança o problema em Jesus, Jesus abraça o problema e passa a cuidar dele. O segundo benefício do crente que ora é ter certeza que Deus está cuidando daquilo que você está apresentando a Ele. Se você tem orado pela tua família, creia, Jesus está cuidando da tua família. Se você tem apresentado o teu trabalho, calma, Deus está cuidando do teu trabalho. Se você tem apresentado a Deus a tua doença, calma, Deus está te cuidando no período da doença. Se você está desempregado, talvez, calma, Deus vai te sustentar, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado. Eu vejo nessa noite, pela pessoa do Espírito Santo, Deus cuidando de nós, como o pai cuida daquela criança que está dando os seus primeiros passos, que ela pensa que está andando sozinha, e ela não percebe que as mãos do pai vai ao lado, para que quando ela cair, ele venha cuidar, para que pedra alguma venha tropeçar com sua. Crente que ora, tenha certeza que Deus está cuidando, e mais, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. O mais simples desejo da tua alma. Deus, Ele tem prazer em cuidar de nós. Uma vez eu estava voltando do trabalho, e a Ende não faz pão. Um dos poucos defeitos que essa mulher tem, ela não faz pão. Minha mãe não estava fazendo pão, porque ela disse que tinha perdido a mão. Nunca fiz, toda vez que eu olhava ela, estava lá 5 dias. E aí eu saí do serviço, caminhava 3 quilômetros, e aí eu falei: Senhor, estou com vontade de comer pão. Mas não é aquele pão sovado de mercado, não gosto, Senhor.
gosto daquele pão caseiro, que fica com aquela casca grossa, que ele é salgadinho, assim. Estou com vontade de comer, o senhor podia me dar um pão. E venho falando com Deus ao longo do trajeto. Aí quando eu chego em casa, eu sinto um cheiro diferente. Lá do portão eu senti um cheirinho. Dei uma acelerada no passo. Quando eu entro dentro de casa, que estava me esperando um pão caseiro. A vizinha da frente fez pão e Deus colocou no coração dela de trazer um pão para mim, para a gente. Ela trouxe quentinho e eu tomei café com aquele pãozinho delicioso. Eu falei: eita Jesus, o Senhor nos cuida dos mínimos detalhes. Mas para não parecer para os irmãos que eu sou o preferido de Deus, a Andy estava em casa junto comigo e ela falou assim: nossa, eu estou com uma vontade de comer um bolo de chocolate. E estava beirando a hora de ir para a escola dominical, se me fala a memória. Foi para a igreja, para o culto à noite. E ela estava com desejo de comer bolo de chocolate. Quando foi que a gente menos esperava, uma das nossas jovens que a gente liderava sentiu o desejo de fazer um bolo de chocolate, do jeitinho que a gente gosta, e levou para ela, fez um bolo, fez um pedaço para você. Deus cuida, irmão. Descansa o teu coração. Se você é um crente de oração, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, seja qual for a tua necessidade, da maior até a menor, seja qual for o teu sonho, do mais simples ao mais complexo. Deus está cuidando da sua igreja. Se você é um crente que ora, a certeza é que Deus está cuidando de ti. Glória a Deus. A terceira coisa do crente que ora: o crente que não ora, irmão, ele vem com um defeitinho de fábrica. Qual é? Crente que não ora, ele é medroso. Crente que não ora, ele é medroso. Você quer ver o crente que não ora passar mal? É quando o pastor fala assim para ele: ó, manifestou um demônio lá atrás, desce lá. Nem católico ele já vai fazendo assim, ó. É ou não é? Velho, crente medroso, ele está aqui, ó, corpo aqui dentro e cabeça lá fora. De repente, se Satanás pega uma pessoa ali e começa a debruçar no chão, ele só falta subir por cima do banco. O crente que não ora, Ricardo, ele é medroso. O crente que não ora, ele tem medo. Se cai uma garoa, ele fala: meu Deus, misericórdia, se eu for nessa garoa para a igreja, eu vou pegar gripe. Crente medroso. Se eu for evangelizar nesse sol de 3 horas na tarde badada, eu vou pegar insolação. Crente medroso. É ou não é? Misericórdia, se eu comer isso aí que estão servindo, eu vou ter indigestão. Crente medroso. Vamos lá. O crente que é de oração, ele sabe que Jesus livra ele de todos os medos. Todos os medos. Abre a tua Bíblia comigo. Não é coisa de só do pastor, não. É da Bíblia. Salmo 34, 4. Abre aí. Salmo 34, 4. Quem achar pode ler, bem forte para Jesus. Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só, clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os medos. Crente de oração não tem medo de levantar de madrugada e orar. Olha, eu vi quem ora de madrugada e quem não ora. Porque quem ora está assim: é verdade, Jesus. Quem não ora se levanta no relógio de oração vou usar as irmãs porque eu sei que vocês têm relógio de oração. Levanta 3 horas da manhã e não dobra nem o joelho, porque se dobra já fica olhando para trás para ver se não vai ver o espírito. É ou não é? Eu já fui assim. Eu lembro dessa época, não orava de luz apagada.
O crente que é de oração e tem certeza que Deus o livra de todos os medos. Deixa eu contar uma rápida experiência para você. Certa feita estava eu acordando já para orar, 3 horas da manhã. Tem dia que eu acordo antes do relógio. Era solteiro ainda. Estava na luta, na prova, jejuando mais que ninguém. Aí deitei de barriga para cima. Estava solteiro, mas já estava no propósito, tá, irmão? Deitei de barriga para cima, velho. Aí quarto clarinho, sabe quando o quarto fica clarinho, fica gostoso assim? Olhei no relógio, faltava uns minutinhos para as 3. Eu vou ficar aqui preguiçoso, ficar com o quando de repente desce uma escuridão terrível no meu quarto, densa, pesada. As anteninhas já começou a pitar, alguma coisa bem errada. Aquela escuridão vem carregada de um frio gélido que paralisa. A minha respiração ficou ofegante. Identifiquei que não era uma presença de Deus, mas uma presença do adversário. A hora que eu quis sentir medo, a racionalidade veio e deixou pensar se eu conseguia mexer. Tentei mexer, braço, perna, nada. Falei, a coisa está séria. Tentei falar, nada, não saía palavras. Falei, a coisa está séria. De repente, sinto alguém subindo em cima da minha cama. Começa a caminhar como se fosse a espécie de um animal. E aquilo foi se aproximando de mim, eu paralisado, aquele quarto escuro, aquela presença terrível. Não conseguia expressar palavras. E aquele ser terrível foi vindo em direção ao meu rosto. Quando de repente para uma espécie de um animal terrível, como se fosse um cachorro, um lobisomem. Coloca o focinho dele junto no meu rosto e ele rosnava. Eu sentia a raiva que aquele ser estava de mim. Quando eu pensei em ter medo que eu ia morrer, eu lembrei de clamar em nome de Jesus. E na minha alma eu clamei e falei, Senhor, socorre, livra-me, Pai, deste medo. Na terceira vez que eu clamei, eu senti a virtude, a graça e o poder do Espírito Santo entrando dentro do meu quarto. Aquele demônio saiu pela janela fora. Eu pude glorificar a Deus naquele momento. Desfrutei da presença gloriosa. Mandei uma mensagem para minha sogra e disse, ei, ora por mim porque o diabo acabou de me visitar. Ela disse, eu sei, Deus me despertou para orar por você. E também despertou a Ede. E nós descemos e Deus falou que ia te dar livramento. Deus nos livra de todos os medos. Crente de oração não tem medo do adversário. Crente de oração não tem medo da perseguição, da tribulação, dos intempéries da vida. Mas ele crê que Jesus livra ele de todo perigo. Nós temos que voltar a ser a igreja inflamada pela presença de Deus através da oração. Voltar a ser crente como os de outrora, que no Coliseu cantavam enquanto os leões devoravam uns aos outros. Deus nos livre, irmão. Deus nos livra de todo medo. Eu fico pasmo e aprenda isso. Eu já vou encerrar, tenho 2 minutos. A não ser que vocês queiram até 9h30. Brincadeira. Deus nos livra de todos os medos. Eu fico pasmo quando eu vejo a história de Misael, Ananias e Azarias. Pastor, quem é esse na Bíblia? Tem crente que não sabe, irmão. Se eu perguntar para muitas pessoas quem é Misael, Ananias e Azarias, não sabe. Mas quer ver como a igreja vai conhecer? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembrou? Nunca fale, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes pagãos consagrados a deuses. É Misael, Ananias e Azarias. Aqueles homens não se prostraram à imagem do rei. Aquece a fornalha 7 vezes mais.
olhando a fornalha sendo aquecida. E mais, quando os homens que estavam aquecendo a fornalha e foram jogar, eles foram queimados, de tão quente que estava. Aí tem gente que diz assim: o quarto homem está neste lugar. Pera lá, irmão, que quarto homem? Que quarto homem? É o primeiro. Quando eles entraram na fornalha, Deus já estava dentro da fornalha. Deus não é o quarto homem da fornalha, mas é o primeiro homem na fornalha. A Bíblia nos mostra que Ele morreu primeiro, para que nós tivéssemos vida depois. Deus nunca chega atrasado, Deus sempre chega na hora certa. Ele é o primeiro a entrar na zona de perigo para te salvar. Deus é o primeiro homem na fornalha. Ele nos livra de todo medo. Quando Daniel, por orar a Deus, opa, pega lá, pastor. Quem me aguenta mais 2 minutos para mim concluir? Quem aguenta diz amém? Amém, glória a Deus. Quem lembra o nome do pagão de Daniel? Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 8h30, pelo Sazar. Vamos lá. Daniel estava orando a Deus 3 vezes ao dia. Por orar, foi jogado na boca do leão. Então não pense que você vai orar e não vai acontecer alguma coisa. Vai, mas espera lá, vamos continuar a história. Pega Daniel, joga na cova do leão. Quando Daniel desce, Deus já estava na cova. Você quer ver como Deus já estava na cova? Porque quando Daniel sai salvo e os outros vão ser jogados dentro da cova dos leões, no ar o leão já pegou e já comeu. Ou seja, o Deus que na noite passada estava dentro da cova, no outro dia não estava mais. Deus, Ele te livra de todos os medos, porque Ele sempre está com você. Em todo tempo Ele está com você. Não tenha medo de ser um crente de oração e um crente fervoroso, porque Deus sempre está com você. Eu quero que você fique sobre os pés. Eu não sei quais são os teus medos, quais são os teus temores, o que você tem passado na sua casa, na sua vida, na sua semana, no seu mês. Talvez você tenha medo de perder algum filho para as drogas, para o álcool, para o mundo. Talvez você tenha medo do seu casamento, do seu relacionamento. Talvez você tenha medo de ficar desempregado. Talvez você tenha, sei lá,